A conversa do Lula com o Brizola em 89 foi fantástica. A conversa foi assim, né? Vamos pedir o apoio. E tinha tido uma tensão muito grande. O sapo barbudo, ele pisa no pescoço da mãe. Foi um negócio, entendeu? Aí chegamos lá... Este sapo barbudo... As perdas internacionais. Percas internacionais e tal, que era a dívida externa. Aí foi lá, o Brizola falou, Lula, deixa eu falar uma coisa. O melhor quadro para derrotar o Collor sou eu. Tenho mais experiência e tal. Você não acha que ele ia me apoiar? O Lula falou, Brizola, não vim aqui para discutir. Eu ganhei a eleição de você. Eu tive 500 mil votos a mais. Então, que conversa quer? Você quer apoiar? Eu tenho 500 mil de votos. Então, você me apoia ou não apoia. Mas acabou o primeiro turno. O TSE já programou o resultado. A vontade do povo sou eu no segundo turno. Tá. Então, vamos conversar. E foi. Cada hora ele botava uma coisa, porque o PT isso, porque não sei o quê. Então, pouco essa tese. Aí, no final, ele falou assim, ô Lula, a história é uma corrida de bastão. O Getúlio pegou o bastão e passou para o Jango do trabalhismo. O Jango, no exílio, passou para mim. E eu agora estou passando para você. Vai lá e disputa e você tem meu apoio. Que eu achei uma construção... Lindo, né? Não, lindo, né? Lindo. A ideia da corrida do bastão, do trabalhismo, que tinha um novo trabalhismo emergente, da luta operária e tal, e que era o Lula. Agora, eu acho que você tem razão. Nós derrotamos a ditadura. Derrotamos na política. Derrotamos com a política correta, que era movimento de massa, era a luta institucional, era ocupar os espaços políticos no parlamento, no sindicato, na sociedade civil, era a consciência das pessoas, era o diálogo com as igrejas em geral, a Igreja Católica em particular, era uma campanha internacional, que o único caminho civilizatório é uma sociedade democrática, são as liberdades, que censura, repressão, tortura, que isso não pode mais ter lugar no Brasil. E essa derrota foi muito decisiva. E aqueles que patrocinaram o golpe, a ditadura, sabem o preço que eles pagaram às Forças Armadas. Não foi um preço qualquer. Foi muito sofrimento e isolamento durante décadas. Então, essa memória histórica está presente. Na hora que o Bolsonaro tentou convocá-los para o enfrentamento da questão da urna eletrônica e do Supremo, eles disseram não. Não. Ele demitiu o ministro-general Fernando e o Wilkes, o almirante Wilkes, o Pujol, etc., se demitiram, os 3 comandantes em solidariedade. Se insurgiram. E a discussão que estava ali era essa. Se ia ter um golpe ou não. E a alta hierarquia, o alto comando das forças, falaram, nós não estamos em aventura, e não foi. E isso foi de novo no 8 de setembro. Aquela loucura... No 8 de janeiro. 8 de janeiro, de destruir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, aquela barbaridade com as obras de arte, aquela coisa retrógrada, aquela coisa completamente descabida, uma aventura despropositada que expressa o que essas bolhas, o que essas fake news vão gerando de contaminação, de intoxicação no ser humano. Eles achavam que ia ter que os caminhoneiros iam parar, que ia ter um levante das polícias militares e que as Forças Armadas iam entrar e iam sustentar. E nenhuma das coisas aconteceu, não ia acontecer, não vai acontecer, está todo mundo preso. E pagando um preço muito caro por isso, sem discurso, sem ter como explicar ao mundo. E ao Brasil, o que é aquilo? E não venha me dizer que é o ajudante de ordens. Me desculpe, eu sou filho de general. Então, ajudante de ordens cumpre ordens. Até o nome é ajudante de ordem. É o cara que fica ali do lado, vai ali, liga ali, faz isso. Não existe na hierarquia militar, não tem a discussão com um tenente, um capitão, vai discutir o que tem que fazer ou tomar uma iniciativa diante do comandante supremo das Forças Armadas. Nós estamos falando do coronel Mauro Cid, né, que é ajudante de ordens do Bolsonaro, que pode acabar sendo responsabilizado por coisas aí. O que o mercadante filho de general está dizendo é o seguinte, um ajudante de ordens de um general é o ajudante de ordens de um general, um ajudante de ordens de um presidente é o ajudante de ordens de um presidente. E acabou, ele não tem vontade. Ele não tem vontade, é disciplina, hierarquia e cadeia de comando. Se fala assim, ó, tem um ministro, o ministro tem alguma relativa autonomia, o ministro pode ter feito alguma coisa. Você fala assim, bom, no ministério tem um secretário que não cumpre. Pode ser. O secretário tem um diretor, pode ser. Ajudante de ordem, não venha com essa conversa mole. Porque até o nome é muito claro. E a função das Forças Armadas é claríssima. Ele cumpre e encaminha ordens. E de total fidelidade e submissão ao comandante em chefe das Forças Armadas. Que é o presidente da República. Agora, ministro, o senhor fez... Vou fazer o link aqui. O senhor fez aí, e acho que muito bem, a síntese de como se venceu essa jornada golpista de agora. Existe um núcleo nas Forças Armadas importante que
Quando eu digo garantir a democracia, isto é, seguir a Constituição. Não é? Porque é claro que se há um levante, acho que seriam derrotados ao fim e ao cabo, porque não há clima para isso, mas de qualquer modo nós não tivemos a desordem que eles esperavam, né? Na cúpula das Forças Armadas. E eu acho que isso está mais ou menos pacificado, né? Nós queremos seguir como uma democracia e espero que eleitoralmente também isso se expresse. Agora, nós temos outros núcleos de resistência à criação de um outro Brasil, e às vezes eles não são armados, não, né? Eles são a gente, às vezes, engravatada, ou nem engravatada como eu estou, mas, de qualquer modo, hoje tem inclusive uma descontração, né? De direita, assim, um povo descolado, ali, Faria Lima, etc. E o senhor preside o BNDES. E eu fiz aqui no começo, eu fiz uma brincadeira dizendo que o senhor ganhou uma crítica inédita, eu nunca vi isso. Eu tenho 61 anos, eu estou no jornalismo desde 23, 24 anos. E eu nunca vi ninguém ser criticado por ter montado uma equipe muito boa. Eu sempre vi assim, é um bando de idiota, não sabe nada, filhado de não sei quem, filho de não sei o que lá. Quando o senhor montou a equipe do BNDES, disseram assim, esse mercadante aí, ó, né? Ele já foi ministro de Ciência e Tecnologia, da Educação, da Casa Civil. A gente sabe... O senhor sabe que o senhor tem uma certa fama, assim, de ser uma pessoa altiva demais, né? Eu sei o que é isso, a gente sofre tanto com isso. O senhor já viu antes esse negócio de um órgão público ser criticado, um representante desse órgão, por ter montado uma equipe boa demais? Diz assim, ele não está querendo só o BNDES, ele montou um ministério. É até injusto com a equipe do Haddad, porque ele disse assim, a equipe do Haddad é municipal, a equipe federal é do mercadante. Fale a respeito. Olha, eu acho, Renato, só um último comentário. A democracia venceu e ela deve muito ao Lula, muito, porque só o Lula venceria aquela eleição. Sim. A máquina, o dinheiro, a estrutura, só a memória dos governos dele, a coerência, a firmeza, a dignidade com que ele se comportou durante todo esse período. Não teria dado com outro qualquer. Ao contrário dos covardes que se esconderam, ele sempre esteve na linha de frente, sempre se expôs e sempre dedicou. E foi uma coisa decisiva. E também quero aqui mencionar o ministro Alexandre de Moraes, que foi absolutamente decisivo. Né, porque ele viveu um enfrentamento muito duro. Você vê que agora que vaza, GLO e prisão de Alexandre de Moraes. E ele teve muita firmeza e determinação com o respaldo dos ministros da Corte, do Supremo e do TSE. Sim, o senhor perdeu o fio, mas eu vou lembrar o Gianotti aqui, uma certa herança marxista, né, que o senhor tem, eu também tenho. Olha que curioso, né? E eu não estou endossando o golpe, como o PT chama, ou endossando o impeachment. Eu hoje revi minha posição, acho que não houve crime de responsabilidade, mas quem indicou o Alexandre foi o Temer. E eu realmente não sei se um outro, no lugar do Alexandre, teria tido a coragem que o Alexandre teve desta feita. Isso não justifica nada, só mostra como a história tem caminhos que são absolutamente complexos e como não é que essa tal dialética, acho que ela funciona mesmo. Porque há essa coisa da história que as circunstâncias pesam muito, mas também as disposições subjetivas, né? Como dizia o Maquiavel.